Bom dia, gente. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar de um problema que às vezes muitas pessoas passam ou estão passando, mas nós que temos esse problema, às vezes nos fechamos um pouco, tentamos esconder, ou às vezes não queremos que as pessoas fiquem sabendo, porque às vezes a gente fica sendo taxado de formas negativas, mas na verdade é um problema que acontece com muitas pessoas, ou muitas pessoas têm e não reconhecem, acham que é estresse, por exemplo, e na verdade às vezes você, assim como eu, tem um problema maior, que é depressão. E o primeiro passo para que a gente possa buscar uma melhora é se reconhecer que você tem um problema e que esse problema ele precisa de um tratamento específico para que você possa lidar no dia a dia com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade eu desde criança apresentava alguns sintomas e atitudes que eu não reconhecia, ou seja, eu simplesmente achava que era normal, fazia parte do meu ser. Mas com o passar do tempo as coisas foram se intensificando, eu sempre achando que era estresse de trabalho ou dos problemas emocionais que eu tinha, dos problemas pessoais, mas na verdade tudo estava relacionado às sensações que eu tinha internamente que me levavam a agir de certas formas, a ter determinadas atitudes, impulsionado pelaquela sensação horrível, sensação de angústia, sensação de desespero, sensação de raiva, sensação de vazio. E somente há mais ou menos 2 anos atrás é que eu tive um problema maior, e aí busquei um tratamento com especialistas para tentar, na verdade, aprender a me descobrir e aprender a lidar com aquelas sensações que eu tinha e que continuo tendo. O que eu, na verdade, quero falar hoje é que não mudou muita coisa em relação ao que eu sinto, ao que eu sentia. A diferença é que com o tratamento eu aprendi a conviver com os sintomas, com as sensações, mas que são momentos às vezes angustiantes para quem tem esse problema. No caso eu estou falando de uma doença que às vezes a gente não quer nem falar, mas é a danada da depressão. Muitas pessoas têm, muitas pessoas sentem, têm os sintomas, não reconhece ou não se percebe com ela, mas na verdade às vezes a gente está com um certo grau de depressão, que esse grau de depressão leva a gente a um desespero, na verdade. E esse desespero faz com que você acabe sendo impulsivo
agindo de uma forma impulsiva. A angústia é tamanha que você se desespera e qualquer coisinha você tá estourando, como se você na verdade quisesse se autodestruir. É como se o que você faz, as suas atitudes impulsivas, é como se você quisesse destruir tudo que está ao seu redor e se destruir, se detonar. E eu me descobri com isso. Na verdade, eu era assim, mas eu achava que era porque eu realmente era assim, porque eu era esse tipo de pessoa. Eu não relacionava a forma que eu era, que eu agia, que eu sentia a uma doença, a um problema que eu tinha internamente que eu não sabia. Simplesmente eu achava que eu era uma pessoa ruim, que dentro de mim eu era assim, ponto final. Mas na verdade, com o tratamento que eu busquei, com o tratamento que eu busquei com especialistas, eu fui descobrindo e me descobrindo que tudo que eu sinto, aquelas sensações que eu tenho, são sintomas da depressão. Porém, existe determinados graus de depressão. Existem as pessoas que são depressivas e que apresentam surtos psicóticos, por exemplo, aquelas pessoas que ficam meio transtornadas, meio fora de si, perde um pouquinho a noção da realidade. É o grau de depressão onde é considerado a depressão com efeitos psicóticos, com surtos psicóticos. No meu caso, a minha é mais branda um pouquinho, onde eu não perco a noção da realidade, eu não tenho esses surtos psicóticos de perder a noção da realidade, ficar meio fora de si. Porém, os sintomas me deixam, às vezes, como eu disse, transtornado, ou seja, com aquela coisa autodestrutiva, querendo acabar com tudo, desesperado. Hoje eu sinto isso, sinto todos esses sintomas e aprendi a reconhecer e me controlar. Mas antes eu não sabia. Aí o que eu estou querendo mostrar para vocês e na verdade dizer é que não só eu, assim como eu já conversei com outras pessoas que também têm ou já tiveram, e elas também sentem isso. Só que muitas pessoas que já tiveram ou já tiveram depressão ou têm, ou principalmente as que dizem que já tiveram, elas em algum momento relata uma cura, ou que deixou de sentir, ou que diminuiu, sei lá. No meu caso, eu estou percebendo, na verdade, como a minha está mais relacionada a algo que talvez seja congênito, ou seja, que eu já tenho desde criança, que eu sinto desde criança. Então é como se não tivesse uma cura específica para dizer eu fiquei bom, eu estou curado. É como se eu tenho que aprender a conviver com esse problema, ou seja, ele está dentro de mim. Eu uma vez que assisti uma reportagem na Globo, onde um dos repórteres, inclusive, o Jorge Pontual, relatou que
tinha depressão, ou tem depressão há 40 anos. E só agora, recentemente, foi que ele conseguiu descobrir realmente a causa da depressão que ele tinha, que era... Ele descobriu lá com os especialistas nos Estados Unidos um defeitozinho, um problema em 2 genes, que esses genes, eles, como se eles mandassem os comandos no cérebro para o corpo, do cérebro para o corpo, e aí é como se esse gene tivesse um defeitozinho e manda esses comandos de uma forma defeituosa. E aí ele disse que vinha sofrendo há 40 anos, e por mais que tomasse medicamento, mas esses medicamentos sempre eram como diz algumas pessoas, eram paliativos, ou seja, não combatia totalmente o problema, não curava, só fazia um efeito naquele período que ele estava tomando, porém ele tinha que ficar trocando de medicamentos, porque também a gente não pode tomar um medicamento só para esses problemas por toda a vida. Ele combate os sintomas, ajuda a melhorar, mas causa tem outros efeitos colaterais. E só agora foi que ele descobriu, lá com os especialistas nos Estados Unidos, um medicamento específico para esses genes, para ajudar no processo desses 2 genes que apresentavam um defeito. É como se fosse um defeito elétrico. Eu estou criando esse conceito. No meu caso, eu venho tomando medicamentos há 2 anos. Momentos que eu tomava 3 medicamentos de manhã diferentes. Cheguei a tomar 5 à noite para dormir. Ou seja, no dia eu tomava 8 medicamentos diferentes. E com o tempo eu fui diminuindo. O meu especialista foi diminuindo, foi adequando a dosagem, e eu fui me adaptando. Hoje eu estou tomando bem menos, ou até às vezes faço a tentativa de parar de tomar. Ultimamente eu estou fazendo essas tentativas de diminuir bastante. Na verdade, eu comecei tomando 3 e 5, depois 1, 2 e 3, depois cheguei a tomar 1, passei a tomar 1 de manhã, 2 à noite. Ultimamente eu não tô tentando não tomar nenhum. Faço teste aí de 2, 3 semanas sem tomar, nem à noite para dormir, nem o que eu tenho que tomar de manhã para estabilizar o humor, ou essas sensações. Mas na verdade não é uma experiência boa, tanto tomar quanto não tomar. Quando você toma um medicamento que vai combater aqueles sintomas, vai lhe ajudar a diminuir aqueles sintomas, mas causa alguns efeitos colaterais que não são agradáveis. Depois você vai sentindo algumas outras sensações que não são os sintomas de depressão, e sim são os sintomas do efeito colateral do remédio. E quando você deixa de tomar, aí volta os sintomas, e às vezes volta com mais força, com mais intensidade. É tipo assim: se eu não tomo o remédio para dormir, eu não durmo bem, ou não durmo. E se eu não durmo bem, ou se eu não durmo, durante o dia eu vou estar com um humor, com a sensação, com aquela coisa horrível dentro de mim, por não ter dormido direito. E isso vai, uma noite acontece isso, aí vem mais uma segunda noite, uma terceira, e vai aumentando. Chega um momento que você tá uma pilha, porque nem dorme direito e passa o dia com
como se fosse uma bomba relógio. Aí você também não toma o remédio, tipo, eu tenho que tomar um de manhã para estabilizar o humor, o humor, para me deixar mais tranquilo. Aí, só que esse remédio também me causa efeitos colaterais nada agradáveis com o passar do tempo. Aí eu pego e deixo de tomar isso de manhã. Consequentemente, se eu não tomei o da noite para dormir e não tomei o da manhã para estabilizar o humor, os sintomas vão vindo, e chega um momento que você está com todos os sintomas de depressão de volta e com mais força, porque você está acumulou sono, não tomou outro remédio para combater os sintomas, diminuir os sintomas, e vai juntando, daqui a pouco você tá com tudo de novo. No meu caso é mais ou menos isso. Tipo agora mesmo, hoje, ultimamente nesses últimos dias, eu venho sentindo. Por quê? Porque eu estou tentando deixar ou diminuir, estou tentando conviver sem eles, sem o medicamento. Mas aí é uma luta comigo mesmo, porque tem momentos que eu estou assim, num vazio terrível. É como se tudo perdesse o sentido, aquela angústia é enorme, você não tem vontade de nada, um desespero, aquelas vontade de sair desesperado. Se alguém diz um ar com você, você já recebe aquilo como se fosse uma afronta, aquela sensação de que você quer se destruir, você quer acabar com tudo que está por perto, sei lá, aquela coisa horrível. Hoje eu posso falar isso e estou falando isso porque eu já reconheço isso, eu já sei que é assim, já sei quando eu estou com isso, com essas sensações, faz parte de um problema, faz parte de uma doença, e aí essa eu tenho que, na verdade, aprender a conviver. É o que eu estou fazendo, por isso que eu estou gravando esse vídeo e falando, porque eu acredito que às vezes a gente não fala com as pessoas sobre isso, as pessoas não conseguem entender o que é que se passa com as outras pessoas ou com pessoas que têm esses problemas. Na verdade, às vezes a gente nem sabe que a pessoa tem esse problema. Ou seja, eu ultimamente trabalho normalmente, estudo, convivo normalmente. As pessoas quem não sabe, nem consegue perceber nada em mim, de que às vezes eu estou ali, estou a pulso, vamos dizer assim, estou com aquela sensação de vazio, de desespero total. Eu posso estar até no meio de uma multidão, numa festa, mas na verdade é como se eu estivesse ali no deserto sozinho e querendo fugir. Acontece muito isso. Só que aí eu já sei que é um problema, então eu tenho que aprender a conviver com isso. Mas é muito sério. Agora mesmo, por exemplo, eu resolvi gravar esse vídeo, tive a ideia. Eu sei que às vezes as pessoas falam besteira, criticam, por não conhecerem, por não terem passado ou passarem por essa situação, porque na verdade só quem vai entender o que eu estou falando, só quem realmente entende o que eu estou falando é quem sente, é quem tem o problema ou quem sente, tem as sensações. Quem não passou, não passa pela situação, pelos mesmos problemas, não consegue entender, não consegue
compreender, porque são sensações que são indescritíveis, vamos dizer assim. Não dá pra gente descrever. Eu só posso dizer que é uma angústia, que é um vazio, que é um desespero. Por exemplo, as minhas pernas nesse momento estão com aquela sensação de geladas, ou seja, frias, aquela sensação de frieza nas pernas. Simplesmente porque eu não estou tomando medicamento, não tomei nessas últimas noites para dormir, estou tentando dormir sem eles. Não estou tomando o que eu tinha que tomar de manhã, porque ele me causa efeitos colaterais também nada agradáveis. Eu estou tentando suspender, mas assim, eu suspendo, depois quando eu vejo que a coisa aperta, aí eu vou e tomo uma noite para dormir melhor, ou tomo o que eu quero tomar durante o dia para estabilizar mais, porque até esse que eu tomo de manhã, quando eu deixo de tomar 2, 3, 4 dias, os efeitos aí no caso não são já os efeitos colaterais, é a abstinência do remédio causa umas sensações horríveis, choques no corpo, como se eu estivesse tendo descargas elétricas no corpo. E aí eu tento resistir alguns dias e depois, quando eu vejo que não melhoro da abstinência e os sintomas começam a apertar, aí eu volto a tomar de novo. Mas eu já tento, hoje eu já tento me controlar e já sei mais ou menos lidar com isso. Mas, ou seja, hoje eu tenho 40 anos, imagino que eu passei praticamente 38 anos da minha vida com esses sintomas, convivendo com eles no dia a dia, além da minha vida cotidiana cheia de problemas, de correria, de problemas emocionais, aquela coisa toda, e ainda com esses sintomas, era um atropelo para mim, uma autodestruição mesmo, assim. Às vezes eu queria me autodestruir porque é como se fosse uma fuga, como se eu quisesse zerar tudo. É aquele vazio que nada faz sentido. Aí as pessoas dizem, e a gente tem que buscar Deus, tem que, em primeiro lugar, colocar Deus. Obviamente que hoje, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que em algum período da minha vida sempre fui voltado para as coisas de Deus, em alguns períodos. Fiquei afastado por um tempo, mas nunca perdi aquela essência. E sempre, ultimamente, estou com foco, mas quando você que tem esse problema, para quem não tem é fácil falar, para quem tem vai entender o que eu estou dizendo. Tem momentos que o vazio é tão grande que nada faz sentido para você, ou seja, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele pode todas as coisas, tudo isso eu sei, eu tenho consciência, mas no momento do vazio é como se nem Deus fizesse sentido na sua vida, é um vazio total. É momento assim, por exemplo, de eu estou aqui deitado em casa, aqui, ou na cama, ou no sofá, não quero nada. Sabe o que é nada? Nada. Fazer nada. Não quero nada na vida. Mas não é porque eu não quero, é aquela sensação de vazio, de angústia, de desespero. Tipo assim, digamos que se eu tivesse R$1 milhão na conta, que eu pudesse torrar esse milhão com o que eu quisesse, saísse agora e pegasse minha família, ou o que eu quisesse fazer, está lá à disposição, R$1 milhão para mim fazer o que vamos dizer que eu
tivesse vontade. Mas quando eu estou assim, esse milhão não faz nenhum sentido para mim. Ou seja, eu não faria nada, porque eu não quero nada, não dá vontade de nada. Entenderam como é? Ou seja, é aquele vazio que você quer sumir, você não quer fazer nada, você pode estar... Por isso que esse problema, ele atinge brancos, pretos, pobres, ricos, por igual, porque não está relacionado vamos dizer, ter alguma coisa, não ter, vamos dizer, a problemas externos. Os problemas externos, às vezes, faz com que você se preocupe mais ou fique mais ansioso, mas é algo interno, é algo dentro de você que, ou seja, vamos dizer que eu tô com um problema porque eu tenho problemas financeiros. Não, porque se fosse o contrário também, se eu não tivesse, e como eu estou dizendo, se eu tivesse R$ 1 milhão na minha conta para eu gastar agora do jeito que eu quisesse, fazer o que eu desse vontade aí, sair, sei lá, ter um luxo aí, o que eu vamos pensar dessa forma. Eu também não quero, não estou com vontade, porque é como se tem algo dentro de mim que me puxa para baixo, me puxa para o vazio, me puxa para o nada. É a mesma coisa de Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sei que eu posso sempre contar com Ele em todos os momentos da minha vida. Sou grato a Ele por estar aqui, por estar vivo. Mas chega nesse momento, é vazio total, inclusive, de Deus. Por isso que algumas pessoas se suicidam. O desespero é tamanho que nem Deus faz sentido para elas. Você quer fugir, você quer arrancar isso de você. É como se fosse, você quer, se o problema fosse no seu braço, na sua perna, você cortava o braço, cortava a perna e ia viver sem aquele problema. Só que é como se fosse na alma, é como se fosse dentro de você. E aí parece que para você o que vem na sua mente é você só fica bom se sumir, se desaparecer, se parar, se desligar. É como se você quisesse se desligar, ou seja, morrer. Aí as pessoas vão e morrem, se suicidam, se matam. Simples assim. Para quem não entende, para quem fala besteira, bobagem, viva um pouquinho. Quer dizer, não queira, eu não desejo para você. Seria um mal. O pior mal que eu poderia desejar para você seria isso. Que aí você vai viver a vida toda com isso e você vai sofrer a vida toda. Então, é um mal que eu não desejo para ninguém. Ou seja, é uma doença que eu não desejo para ninguém. E quem tem esse problema não são pessoas... A gente vê pessoas aí, como eu citei, eu vi essa reportagem com o Jorge Pontual da Globo, padres aí, tem relatos de padres que já passaram por isso, tem síndrome de pânico, outros tiveram depressão por um tempo. E você começa a se identificar com essas pessoas. Então só essas pessoas conseguem realmente entender o que é que eu estou falando, ou pessoas que têm esses sintomas. Você que pode ter esses sintomas e de repente não se percebe, não percebe que você pode estar... Não é só estresse, pode de repente ser algo maior. Foi assim que eu passei a vida toda, achando que por eu trabalhar demais, por eu ter outros problemas,
Então, tudo que eu tinha, tudo que eu sentia, tudo era por causa desses problemas. Na verdade, era o contrário. Quanto mais eu tinha as sensações, esses sintomas, mais eu provocava situações fora. Ou seja, eu ficava mais agitado, mais ansioso, mais angustiado. Aí vem raiva desmotivada, por exemplo. Qualquer coisinha lhe causa aquela sensação de raiva terrível que você quer destruir. Você destrói até um trator que está na sua frente. É como se você destruindo aquele trator, você está se destruindo. Você quer, na verdade, se destruir. Então você quer acabar com tudo que está perto de você. Você quer se destruir. Autodestruição. É isso. É como se eu não vou nem falar aqui. Mas é meio dramático a situação. Aí pra vocês terem ideia de como a coisa ela vai além daquilo que às vezes a gente pensa e taxa as pessoas. Fulano é isso, fulano é aquele, fulano é assim, fulano é assado. Inclusive teve momentos da minha vida, principalmente no início, quando eu comecei a fazer esse tratamento, onde as pessoas diziam que eu estava fingindo, que eu estava com safadeza. Tudo isso pessoas falaram, né? A gente fica sabendo depois que determinadas pessoas, aqueles opositores, aquelas pessoas do contra, aquelas pessoas que só quer ver você na desgraça, só quer ver você para baixo. E aí eu lembro até da época em que eu dizia, então, nesse caso, eu estou sendo um bom ator, porque aí se eu conseguir fingir diante de um psicólogo, diante de um psiquiatra, depois eu precisei tirar uma licença dos trabalhos, tive que passar por 3 médicos, porque eu tinha que passar por cada um da junta médica para eles me darem a licença. E eu consegui fingir tão bem para esses especialistas, então eu estou me considerando um excelente ator. Porém também, hoje por exemplo, estou querendo me livrar dos remédios. Ou seja, eu tomava 5 medicamentos à noite, 3 de manhã, fingindo. E depois eu ter vários problemas, como eu já tenho hoje alguns problemas causados pelos efeitos colaterais dos remédios. E eu passei 2 anos e pouco, tomando todos esses remédios, ou tendo que tomar todos esses remédios, porque eu estava fingindo um problema. É muita falta de sensibilidade desse tipo de gente. Estou dando agora um recadinho para esse tipo de ser, que não posso dizer nem que é ser humano. É um ser desumano, que não consegue se colocar no lugar do outro, ou tentar perceber que todos nós, em algum momento, nós temos problemas e apresentamos problemas que fogem às vezes do nosso controle. Seria muito fácil a gente ser uma máquina ali programada, só agir e fazer aquilo que está programado ali. Mas, principalmente quando você tem determinados problemas, apresenta determinados sintomas onde os impulsos são até maiores do que seu autocontrole. Você tem que estar ali lutando contra você mesmo. Uma briga maior que eu tenho é comigo mesmo. É uma briga enorme, porque os impulsos causados pelos sintomas são enormes. Os impulsos enormes, aquelas sensações. E aí você tem que estar lutando contra você mesmo, tem que estar ali se segurando, tem que estar, porque você já sabe que aquilo ali é causado por uma doença que você tem e tira você da... Aí tira esses sintomas, essa doença tira você um pouco da realidade, ou seja, você está fazendo tempestade em copo d'água, ou seja, o seu íntimo ali, a sua cabeça, o seu ser, aquela sensação é como se você estivesse fazendo uma tempestade em copo d'água. Uma pessoa
chega pra você e diz um oi, e você recebe como se fosse um tapa na cara. É aquela coisa terrível. Por exemplo, voltando à história do fingimento, vejam, por exemplo, o tanto de medicamento que eu tomei nesses 2 anos, fora algumas caixinhas que foram para o lixo, porque eu vim juntando as caixas, eu sempre juntava, até porque tem algum momento que você volta a tomar um outro medicamento que você já tinha tomado há 6, 7 meses atrás, e aí eu vou juntando as caixas e as receitas. E até juntei para depois a minha intenção era, quando eu estava mais sem compreender a situação, e as pessoas me criavam mais transtorno, e eu pensei, eu vou juntar esse monte de caixa, no final eu vou mandar para casa dessas pessoas e vou mandar elas guardarem naquele lugar, porque já que eu estou fingindo, então vou mandar para elas as caixinhas dos vários medicamentos que eu tomei. Em 6 meses eu tinha uma pilha. Vejam, por exemplo, quantas caixas de remédio eu guardei nesse período até agora. Isso aqui não, isso aqui é o mouse do computador. Mas todos esses daqui, que é Tiapina, Rivotril, Venlaxin, Bup, Pristic, tem mais ali, receitas. E aqui, em alguns momentos, esses medicamentos, e o medicamento aqui tinha que ser trocado, porque eu passava pelo médico e aí ele passava um medicamento, aí eu começava a tomar e o efeito não era o esperado, aí tinha que trocar. Ou seja, tem pessoas que reclamam se tomarem, por exemplo, se tomarem, por exemplo, não vou colocar 5 gotinhas de Rivotril, por exemplo. Essas pessoas ficam, acho que dormem 2, 3, 4 dias. Pessoas que relatam, posso estar exagerando, mas são relatos. Eu já tive um momento de tomar 12 gotinhas de Rivotril, um sublingual, coloco debaixo da língua, mais 3 outros diferentes para dormir. E dormia pouquíssimo ainda, como se diz, travaleando, porque dose de elefante não me derrubava. Mas em nenhum momento eu fiquei, vamos dizer, louco, ou estava louco. Eu não tive em nenhum momento transtorno psicótico. Em alguns momentos eu falei algumas coisas, disse algumas coisas, mas eu estava consciente do que eu estava fazendo. Ou seja, quem tem transtorno psicótico, ela fica fora de si, perde a noção da realidade, perde os sentidos em algum momento, em alguma situação, fica meio lelé. Aquela pessoa que aparentemente fica, como eu posso dizer? Eu acho que vocês vão entender. Por exemplo, eu agora estou com sintomas de depressão. Eu agora estou com todos os sintomas. Mas, aparentemente, eu estou bem. Estou falando com vocês. Estou relatando aqui, conversando. Eu resolvi fazer esse vídeo exatamente porque eu digo, vou mostrar como é
Ou seja, eu estou aqui com aquelas sensações horríveis, como eu falei. Só que como eu aprendi a lidar com isso, eu vou convivendo, né? Deixo a vida me levar. Mas se eu tivesse, por exemplo, com esses sintomas acompanhado de efeitos psicóticos, surtos psicóticos, eu estaria, vamos dizer assim, meio transtornado, uma cara de lelé. E estaria meio fora de si, nem um zumbi aí. Um zumbi no sentido que algumas pessoas falam, assim, como se estivesse fora da caixinha. Entenderam, pessoal? Vou postar esse vídeo aqui no Facebook. Se alguém quiser depois esclarecer algumas coisas comigo, se alguém se identificar, se alguém quiser conversar comigo sobre esses assuntos, estou à disposição. Converso normalmente, eu falo normalmente. Eu aprendi a não ter vergonha de mim mesmo, do que sou, do que sinto, do que tenho. Ou seja, eu passei um mês brigando com um psicólogo porque ele queria fazer com que eu me reconhecesse com uma doença, ou seja, com uma doença, depressão, e eu não aceitava. Ou seja, naquele período onde as pessoas diziam que eu estava fingindo, que isso e que aquilo, que eu tinha, que tudo meu era fingimento, eu passei um mês com um psicólogo e o psicólogo tentando botar na minha cabeça, tentando fazer eu aceitar que eu tinha uma doença e que eu precisava me tratar dessa doença e aprender a lidar com os sintomas dessa doença. E eu passei várias sessões com ele, brigando com ele, discutindo, brigando no sentido debatendo, viu, gente? Debatendo, porque eu falo assim dessa forma, brigando, discutindo, debatendo, porque eu não aceitava, eu não me reconhecia com o problema. Ou seja, eu não aceitava que eu tinha depressão, eu não me via uma pessoa depressiva, entenderam? Como é que funciona? Ou seja, é o que acontece com muita gente. Elas têm o problema e não aceitam. Eu tive uma tia, por exemplo, que morreu há 3 anos atrás, enforcada. Ela se enforcou, colocou uma corda no pescoço, um lençol no pescoço, pulou lá de um quartinho que tinha. E a gente dizia a ela que ela tinha depressão e ela passou a vida toda dizendo que não. E eu até cuidava dela em alguns pontos, depois fiquei muito mal com a situação, porque era pra gente ter levado ela para um tratamento psicológico, um tratamento para depressão. Como ela já era uma senhora idosa e ela tinha outros problemas de saúde biológicos, a gente sempre levava ela para tratamentos com médicos, vamos dizer, clínico geral, para médicos de outras doenças, vamos dizer assim. E depois, quando ela morreu, enforcada, quando ela se suicidou, foi que a gente caiu a ficha que a gente tinha que ter, desde cedo, levado ela para um psiquiatra, levado ela para um psicólogo, principalmente para um psiquiatra, porque o psiquiatra vai passar a medicação ali correta. A gente levava ela para os médicos aqui da região, os médicos, vamos dizer, de outras doenças. Mas os sintomas que ela apresentava eram de depressão, inclusive coisas que ela relatava no período, que sentia isso, que sentia aquilo, e a gente achava que era doença física, doença biológica. Hoje eu sei o que ela sentia: desespero.
sensação de dor no corpo. Você não conseguir ficar em pé por muito tempo. E você achar que é um problema no corpo. Tá? Tô com um problema no corpo, tô com um problema na coluna, tô com dor. E na verdade, tudo era relacionado à mente. Eu fico assim às vezes. Me bate uma sensação de não querer andar nem 3 passos. Quero ficar deitado. E às vezes a cama é um peso. Eu estou deitado na cama e parece que a cama é quem está em cima de mim. Vocês sabem o que é isso? Tem noção do que é isso? Tem noção do que é você estar deitado numa cama e a cama parece que é horrível. Você sair da cama para ir para o chão, deitar no chão, porque parece que o chão é mais confortável do que a cama. Como se você está querendo fugir. Nada para você ali lhe deixa tranquilo. Alguém tem noção do que é isso? Eu sei que tem pessoas que têm, tem pessoas que sentem, tem pessoas que passam por isso. Mas quem nunca sentiu, quem nunca passou, jamais vai entender o que eu estou dizendo. É esse tipo de gente que critica. Esse tipo de gente que às vezes fala besteira. É esse tipo de gente que às vezes fala coisas que não devem. A ponto de ter às vezes pessoas que dizem que quem se suicida é falta de Deus. Não é. Minha tia era super católica. Mas no desespero, eu já disse, tudo perde o sentido. Inclusive a noção de Deus. Pelo contrário, tem pessoas até que de repente acreditam que morrendo vai resolver tudo. Até mesmo com Deus. A gente sabe, biblicamente, pela nossa religião cristã, que não. Mas é um desespero. Se suicida ou tá depressivo por isso, por aquilo. Falta de amor. Falta de sexo. Ao cúmulo de pessoas dizerem que pessoas que se suicidam, falta de sexo. Poxa, se fosse isso, hein? Eu tava curado. Eu já... Oxi. O valor que eu paguei a psiquiatra, a psicólogo das sessões, oxe, ia pagar a garota do programa, das bonita, hein? Não é vadia não, vagabunda não aí, feia, qualquer. Garoto do programa de revista. Sexo até umas horas. Né? Tava curado. Se eu soubesse que essa teoria funcionava, mas comigo não funcionou não, porque se eu for relatar, não funcionou, não funciona. Amor próprio, talvez isso é aquele amor onde realmente se eu não amasse a minha vida, não quisesse viver, eu já teria morrido, porque o impulso é forte para você fazer, para você sumir, desaparecer. Entenderam? Simples assim. Sorrindo. Sorria. É isso aí, pessoal. Beijo. Eu sei que o vídeo é longo. Não sei se vão querer me ouvir até o final. Mas quem ouviu, obrigado aí pela atenção. Comente alguma coisa. Não ataque demais não. Porque se atacar eu excluo. Ou dou uma resposta. Sou ótimo da resposta. Viu? Mas nem falem besteira porque eu também fico sabendo. Aí você só vai criar um mal-estar comigo. A não ser que você já seja meu inimigo mesmo. Pessoa que não faz parte do meu
do meu convívio, até porque eu ignoro. Tem certos tipos de gente que existir e não existir para mim é a mesma coisa, que ignoro totalmente. Mas seja sensível com você mesmo, porque isso pode acontecer com alguém da sua família, ou quem sabe acontece com você ou está acontecendo com você e você nem percebe. Beijão, bom domingo para todos e todas, com X ou sem X. A X no sentido de todos e todas.